Número 2. Pela Bíblia sabemos em parte o que Deus pensa, né? Então isso aqui para nós é algo maravilhoso, porque pela palavra de Deus podemos entender e compreender o pensamento do Senhor. Então, mesmo sem ser da Terra, né, sem nós sairmos daqui, deste planeta, nós já podemos saber o que nosso Criador pensa em relação a tudo aquilo que é vital para as nossas vidas e para o restante da criação. Então, aquilo que é vital para nós, tudo que é vital para nós está disponível na palavra de Deus, e assim sabemos qual a sua vontade, qual o seu desejo, da forma que nós possamos nos alimentar, nós podemos nos alimentar da melhor forma possível, por intermédio da palavra de Deus. Então, ele dá aqui alguns exemplos do pensamento de Deus. O que Deus pensa sobre o salvo, né? O salvo, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque o Espírito humano é local de habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso Espírito. Há uma testificação, há uma comunicação entre o Espírito humano e o Espírito Santo. E dessa forma, o Espírito Santo, ele fala com o nosso Espírito e nos dá essa informação de que nós somos filhos, que também somos herdeiros, enfim, somos salvos, né? Para ser filho tem que ser salvo. Então, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O co está ao lado, né? O co é aquele que está ao lado. Então, estamos ao lado de Cristo como herdeiros de Deus, como herdeiros do Pai. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, os sofrimentos, ele serve para o sofrimento da nossa vida nessa terra, que aqui é um teste. Estamos todos passando por um teste nessa terra. Daqui, que é o teste final, para onde nós iremos, aqui é que determina o local para onde iremos depois que morrermos. Então, aqui é o teste final. Então, se nós padecemos com ele, assim também seremos glorificados. Então, a questão do sofrimento, ela é necessária para o homem. Não estou fazendo apologia ao sofrimento, que é isso, de maneira alguma. Mas o sofrimento, ele serve para o deserto, o chamado deserto, ele serve para que nós venhamos a amadurecer também. Todo ser humano, todo crente que adentra no deserto, ele nunca sai do deserto da forma como ele entrou. Ele sempre sai mais maduro, ele sai com aprendizado, ele sai mais preparado, tá certo? Até mesmo para que Deus possa te abençoar e te conceder uma bênção, você precisa ter maturidade para receber aquela bênção. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que enquanto, mesmo nós sendo herdeiros, como aqui o texto fala, somos herdeiros, mas o herdeiro, quando ele é menor, nada se difere do escravo, tá certo? Porque o herdeiro menor, ele não pode exercer a sua herança, ok? Ele vai precisar, se o caso ele perder os seus tutores, os seus pais, quer dizer, os seus pais, ele vai precisar de tutores legais, de pessoas que possam estar conduzindo, representando ele, certo? Então, em nada ele se diferencia do escravo. Agora, quando o herdeiro ele é de maior, né, aí sim, aí há a diferenciação, porque ele pode exercer o seu direito. Então, nós, da mesma forma, nós, para adquirirmos certas recompensas de Deus, para nós adquirirmos certas bênçãos de Deus, é necessário que nós amadureçamos. Deus, ele não vai dar uma bênção para uma pessoa despreparada, para receber aquela bênção, porque aquela bênção pode estragar a vida dela, tá certo? Então, é necessário que nós amadureçamos para receber certos presentes de Deus, certo? Certos quesitos. Às vezes, algo que a gente está orando, pedindo para Deus, Deus já nos deu porque nos falta essa maturidade. Deus não vai dar um carro, um exemplo, fazendo só uma analogia. Deus não vai dar um carro nas mãos de quem não sabe dirigir, certo? Então, para eu poder ganhar um carro de Deus, um exemplo, estou fazendo só uma analogia. Para eu poder ganhar um carro do Senhor, é necessário que eu saiba dirigir, que eu tenha carteira, aí eu vou ganhar o carro, tá certo? Olha o quesito, saber dirigir e ganhar a carteira, ter a carteira para poder dirigir. Então, da mesma forma, em relação a bênçãos relacionadas a Deus, certo? Então, Deus, quando Ele nos concede a sua bênção, porque nós estamos prontos para receber. Agora, é importante nós diferenciarmos a bênção dada por Deus com aquilo que nós conquistamos. A bênção dada por Deus, a palavra de Deus vai dizer que a bênção dada por Ele não nos é sofrido, em que sentido? Por exemplo, quando você trabalha,
que você rala, que você ali compra o seu carro. Ali foi você que comprou, claro. Qual foi a bênção de Deus? A saúde, para que você trabalhasse, ok? O carro foi você que conquistou. Então, existe a diferença de conquista humana para uma bênção do Senhor. Quer ver um exemplo de bênção de Deus? A chuva, ok? A chuva é uma bênção de Deus. Os filhos são bênçãos de Deus, são herança do Senhor, certo? E assim muitas outras coisas. São coisas que não nos trazem sofrimento, porque as bênçãos de Deus, por mais que nós tenhamos que estar maduros, mas elas não, o cunho delas não é o sofrimento em si, tá certo? Embora nós iremos passar por alguns por algum processo de transformação do nosso caráter, tá certo? Mas a bênção em si, ela só é necessária esse processo porque nós não estamos prontos para receber. Se você estiver pronto para receber uma bênção, ela vem sem nenhum sofrimento, certo? Então, o que faz com que nós soframos, de certa forma, não em todos os casos, mas em alguns casos, o que faz com que nós soframos é a nossa ausência de preparo, a nossa ausência de maturidade. Então, é necessário que nós passemos pelo fogo, é necessário que nós passemos por algumas privações, por algumas dificuldades, para que assim nosso caráter seja moldado, para que assim nós possamos ter o nosso coração moldado. Porque, vamos dar um exemplo aqui, José. Se José tivesse recebido o trono no primeiro dia do sonho dele, né? Ou melhor, logo depois dos irmãos dele terem vendido ele para o Egito, né? ali para aquela caravana que estava indo para o Egito, se ele tivesse vendido eles logo, e logo de seguida ele tivesse, um ano depois, ou 6 meses depois, já tivesse logo se tornado rei, né? Melhor, governador do Egito. E nesse mesmo ano, os irmãos dele tivessem ido contra dele. José não estava preparado ainda para receber seus irmãos. Então, ele ia se vingar dos seus irmãos, ia tirar a vida deles. Então, José teve que passar por todo um processo, teve que passar pelo poço, teve que passar primeiramente pelo despedir dos seus irmãos, depois pelo poço, teve que passar pelo exílio, né, para uma terra estrangeira, que ele não conhecia, passou pelo problema da casa de Potifar, passou pelo problema da prisão, isso tudo, o tanto de tempo que Moisés demorou. Ele tinha 17 anos quando foi vendido, com 30 anos que ele vai subir ali ao trono lá de Faraó. Então, quer dizer, olha o tempo que Deus preparou José para que ele recebesse aquela bênção. Então, às vezes, acontece isso conosco, certo? Porque por nós não estarmos com o nosso caráter preparado, por nós não estarmos com o nosso coração preparado para certas bênçãos, tem bênçãos que vai requerer de nós certos sofrimentos, certo? Mas no sentido de preparar o nosso caráter, não pelo sofrimento em si, ok? Porque a bênção de Deus não visa o sofrimento. Mas, às vezes, pela falta de preparo do nosso caráter para receber aquela bênção, Deus permite o sofrimento para que nós possamos moldar o nosso caráter, para assim estarmos maduros para receber determinada bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para frente. Então, B, o ímpio, né? A malícia matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. Então, aqui é outra coisa que Deus pensa, né? A respeito da nossa palavra lá em Salmo 34, 21. Falando sobre a malícia, que a malícia mata, né? Por isso que nós temos que, na malícia, ser como meninos, ok? Na malícia, Paulo diz que nós temos que ser como meninos. E os que odeiam o justo serão condenados. Porque para odiar o justo, somente o ímpio, né? O justo não vai odiar outro justo. Então, os ímpios, eles serão condenados. O que Deus pensa a respeito do diabo? E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10, a respeito de Satanás, onde ali depois dos 7 anos de tribulação haverá o Armagedon, onde a besta e o falso profeta são lançados de imediato na guerra do Armagedon, né, ali dentro do Guiena, lago de fogo. E assim começa o Satanás, o diabo é preso por 1000 anos, ok? E depois do milênio, ele é solto novamente para seduzir as nações. E assim, uma nova guerra é travada, chamada de Gog e Magog, aonde Deus, de uma vez por todas, destrona Satanás e lança ele também no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta. Então, sobre Israel. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e meu povo nunca mais será envergonhado. Só que nós temos algo a respeito de Israel na palavra de Deus. Então, Israel é chamado de povo de Deus, né? É o povo dele, é o meu povo, ok? Então, Deus é o Deus de Israel, né? Tem até uma analogia que a gente faz, que sobre Israel, as nações gentias e a igreja.
Então, Israel, é Deus, o Pai, quando eu falo Deus, o Pai. Deus, vamos tirar a palavra Deus, está assim, Pai. A pessoa Pai, ela se relaciona com Israel, né? Diretamente com Israel, tem um vínculo muito forte com Israel. O Filho tem um vínculo muito forte com a igreja. E o Espírito Santo com as nações, ok? Porque ele que convence do pecado, tá bom? Então, sobre a igreja, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Lembrando que esse sacerdócio não é um sacerdócio levítico, porque hoje não existem mais levitas. Levitas são aqueles descendentes da tribo de Levi, tá certo? Hoje em dia a gente encontra muitas igrejas chamando os músicos de levitas, os cantores de levitas. Está errado, isso não é bíblico, certo? Na Bíblia, levita, quem é levita na Bíblia? Os